Olá pessoal, muito boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma edição da nossa Revista Diária, com o nosso estúdio montado aqui no terceiro piso do Tucuruí Shopping, e a gente abraça a toda a população de Tucuruí, Breu Branco, Goianésia, Jacundá, Novo Repartimento, Pacajá, todos que estão em sintonia com a gente a partir de agora. E hoje teremos um programa especial, um programa, acima de tudo, cheio de conhecimento para você que está ligado sempre aqui na rede social Facebook. E nesse momento eu gostaria que você compartilhasse essa live aí para que mais pessoas possam ver a nossa transmissão ao vivo aqui na internet, né? Nesse canal de informação que envolve todo mundo, e assim a gente vai levando a nossa notícia, as informações de Tucuruí e região. Um abraço para você que está em casa agora, depois de um dia de trabalho. A gente agradece pela sua companhia aqui na nossa Revista Diária. Para você entrar em contato com a gente, é muito fácil no 981030051, 981030051. Entre em contato. Se você quiser divulgar sua marca aqui no nosso canal, fique à vontade, ok? E hoje estaremos entrevistando o Kerley Carvalhedo, que é escritor, reside no município de Breu Branco e já ganhou o prêmio aí em literatura. A gente vai conhecer esse talento aqui da nossa terra e vamos dar o boa noite para o Kerley. Tudo bom, Kerley? Seja bem-vindo aqui à nossa Revista Diária, nosso projeto na internet. Tudo bem, Marcelo. Boa noite. Para a gente é uma satisfação muito grande receber uma pessoa com seu know-how, você que sempre tem mostrado aí por onde passa o seu talento na literatura, né? Como é que é a arte de escrever, né? Como é que você se inspira para esse momento, que eu acho que uma pessoa que escreve tem um diferencial muito grande? Olha, primeiro, para começar, a inspiração, como eu já falei em outras entrevistas e para outras pessoas também, que vem do cotidiano. Acho que poeta, o autor, escritor, ele encontra a inspiração nas miudezas, no cotidiano. Então são nas pequenas coisas que a gente acaba encontrando essa inspiração. Gostaria que você se aproximasse um pouco o microfone. E também na oportunidade eu gostaria de registrar a presença aqui da professora Neiva Ormanes, ela é professora do IFPA e também de língua inglesa. Tudo bem, professora? Seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos os internautas que estão aqui nos acompanhando. Eu sempre estou acompanhando o Kerley nas suas peregrinações em favor da literatura. Eu sou uma entusiasta do trabalho dele, estou sempre prestigiando. Boa noite para vocês. E quando foi que você o conheceu? Olha, a gente já se conhece em torno de uns 4 anos, né, Kerley? O Kerley escrevia, o Kerley tinha algumas ideias, me mostrava algumas coisas, e aí a gente foi construindo essa amizade, eu fui colocando alguns pontos de vista, fui dando algumas orientações de leitura, e aí deu no que deu aí esse livro maravilhoso que ele está lançando agora. E isso tem quanto tempo? Aproximadamente, né? Não com precisão. O livro é uma gestação, né, Kerley? Eu acho que o livro vem uns 2 anos para cá, né? Tá certo. Agora eu vou seguir aqui com o nosso escritor. Inclusive você ganhou um prêmio, né, ali no estado do Paraná, na cidade de Curitiba. Fala um pouco dessa situação lá, para que as pessoas entendam melhor a sua trajetória. O prêmio vem de um projeto chamado Poetizar o Mundo, que o projeto tem como curadora a Isabel Furini. E a Isabel me convidou para escrever na revista, a revista literária que eles têm lá. E o ano passado eu fiquei como destaque, como cronista, e ela resolveu, aliás, o projeto resolveu me premiar. Eu recebi a premiação em Tucuruí, fizemos a homenagem, a cerimônia ocorreu lá no Grand Society o ano passado. Estava presente a professora Neiva, a escritora também, que é a Suelen Mendes Tavares, é daqui, da região, e a vereadora Nega e algumas outras pessoas. Inclusive o presidente da Academia de Letras também estava lá. Certo, então nesse momento você pôde também se congratular com muitas pessoas lá que
perceberam, né, que a nossa região tem um talento, né, como o seu, né? Como é que é essa situação? Você descobre ser um escritor? Como é que é? Como é que começa isso tudo? Você que viveu isso, você consegue passar mais ou menos como é que foi o início dessa situação? Eu passei a ler um livro pequeno e depois fui, de repente, aí, através de outras pessoas, fui me estimulando, conhecendo outros escritores renomados. Fala pra gente como é que foi a sua trajetória nesse sentido aí. O início de tudo, Marcelo, foi quando, em 2008, eu fui diagnosticado com uma depressão clínica e durante esse período depressivo eu havia desistido da escola. Então, nesse período, eu encontrei o livro, a literatura. E nesse período de depressão, eu passei a ler mais. E foi durante 6 meses de tratamento, eu li muito, li grandes clássicos. E aí eu falei, eu preciso escrever alguma coisa também. E baseado na minha experiência. E foi daí que nasceu essa ideia de querer ser escritor. E quando eu recebi um e-mail de um amigo que eu tinha, na época existia uma rede social chamada Orkut, você lembra do velho e saudoso Orkut? E ele falou assim, olha, isso tem cara de literatura, dá para tu publicar isso, melhora um pouquinho que quem sabe isso vira literatura. E ali eu despertei esse interesse para escrever. Então a ideia nasceu mais ou menos nessa época. Certo. E a questão da crônica, né? Como você se inspirou para a questão da crônica? A gente vive em um estado onde esse estado é discriminado muitas vezes, apesar de ter uma cultura muito forte, né? Mas só aparecem as notícias ruins do nosso estado. A gente sabe que tem grandes escritores aqui também no nosso estado, na região amazônica, melhor dizendo. Mas, assim, como é que você se posiciona diante de tantos talentos também e, ao mesmo tempo não está tendo tanto contato, por exemplo, com escritores de Belém do Pará, que nós temos uma cidade que tem tantos escritores e, ao mesmo tempo... eu até gostaria de ter contato com isso. Exatamente, mas, assim, as pessoas se inspiram mais em escritores do Nordeste, do eixo Rio-São Paulo. Você acha que aqui no estado do Pará falta uma questão de aproximação desses escritores para o próprio enriquecimento dessa situação toda? Olha, eu vou te falar como cronista, porque eu não tenho contato com outros escritores fora da região, aqui dentro do Pará. Eu tenho contato, por exemplo, com a escritora Suelen, o Eliazar, a escritora... Ana, que é também lá do Breu. Então, são esses escritores aqui da região que eu tenho contato. Mas outros daqui do Pará, por exemplo, da Academia Paraense, eu não tenho contato. E talvez isso se deve pela falta desse incentivo realmente à cultura canônica dentro do estado do Pará. Já no norte a gente vê que, aliás, no sul a cultura tem uma outra... eles têm uma outra visão com relação à cultura literária. Vou fazer uma pergunta para a professora aí, que é bem interessante. Ela que acompanha aí os alunos nessa nova geração de internet, de tantas coisas novas que vem para esse mundo da educação. Como você observa essa evolução? Ela deixa o livro de lado e ao mesmo tempo agrega alguma coisa nesse sentido ou realmente está prejudicando na maioria das vezes? Olha, Marcelo, eu vou lhe falar uma coisa. Nunca se escreveu tanto e nem se leu tanto como agora. As pessoas escrevem muito e as pessoas leem muito, porque ao tempo inteiro estão lendo. Mas nunca se escreveu tão errado e se leu também palavras tão erradas. Então a gente está vivendo um contrassenso de pessoas que poderiam estar se instruindo, poderiam estar escrevendo melhor. Pelo contrário, a gente vê um emburrecimento geral dessa nova geração. Uma geração que é muito difícil interpretar. Interpretar, eu digo, para tudo, para a vida. Interpretar até uma questão de matemática, por exemplo. Eu tiro o exemplo aqui, o Enem, né? O Enem... Ele abrange a questão tem a questão da redação,
que conta, né, significativamente para o resultado geral, né? E é aquela questão, parece que o escrever no celular, né, tem realmente, e também recebendo as notícias através da internet, talvez em sites que não têm credibilidade, ou simplesmente um amigo que copia e cola ali, estão fazendo essa leitura e não estão procurando o critério da leitura, né? Um critério mais abrangente. E isso quer dizer que quando você não coloca o critério da leitura, é como se não contribuísse com você. E os resultados a gente vê aí, né? Infelizmente nós vemos disseminados, né, a tal das notícias falsas, né, as fake news. Eu evito de falar, eu sou professora de inglês, mas eu evito de falar esses termos, porque nós temos em português também. Então, o que eu vejo é que a necessidade de informação rápida, de informação urgente, ela vai por cima do quê? Ela vai por cima da veracidade dos fatos, do que poderia ser realmente, tá? E por outro lado, a internet disseminou uma cultura de isso não está certo, vamos criticar. Esse incidente, essa tragédia que houve agora, sexta-feira passada, em Minas Gerais, ela está sendo muito melhor, muito maior divulgada, e graças a essa divulgação, ela vai ter outros rumos, na minha opinião, graças à internet. Quer dizer, não é para todo mal, é para todo, alguma parte é boa também. Eu gostaria de dar um abraço especial aí para os nossos amigos que estão interagindo conosco. O Mauro Moraes, boa noite, Marcelo, sucesso para você. E desejou, obrigado aí, Mauro, pela força. Também a Eunice Silva, né? Boa noite, Marcelo, parabéns pelo trabalho, elogiando aqui o trabalho. E também tem um comentário aqui da doutora Jeane Socorro Vidal Bico, né? A Jeane Bico, né, que é a doutora aqui da Câmara de Justiça Arbitral do município de Tucuruí. Doutora Jeane, muito obrigado por estar conectada aqui com a gente agradece. E por incentivar também aqui as novas ideias, né? E é diante disso que a gente está trazendo aqui o Kerley, que sempre está buscando também trazer através das suas crônicas coisas diferentes, coisas que possam impulsionar as pessoas para a leitura. Marcelo, eu só queria retomar o assunto que, com relação à leitura, essa deficiência com relação aos leitores no Brasil, é quase como se fosse um problema fundacional, porque no Brasil nós não temos aquilo que é mais importante, mais essencial no projeto educacional, que é pensar. Aqui nós não temos as pessoas não têm uma mínima ideia do que é pensar realmente, entendeu? Então só através da leitura, você lendo, que você vai produzir esse pensamento crítico, né? Certo, mas além da crítica que todo mundo faz, todos nós, independentemente de grau de escolaridade, né, de posição social, nós temos a nossa crítica. Mas o que a gente pode fazer hoje para deixar um legado para as futuras gerações, na sua opinião? Nesse sentido, né, de poder trazer mais cultura através dos livros, através das crônicas, através desse incentivo mesmo. Você acha que isso é estimulado em todas as escolas ou o Brasil ainda está longe para chegar a esse ponto? O Brasil está longe para chegar. Porque, primeiro que a maioria dos professores não leem. A Neiva é uma exceção. A maioria não lê. Eu conheço muitos professores que estão lá por conta de vários motivos, menos de incentivo, principalmente de incentivo à leitura, né? Então, é uma deficiência. Agora, o que eu acho que poderia mudar quando começarmos a incentivar os jovens a ter essa curiosidade pelo livro. Porque, e se fala muito que o livro é caro no Brasil, de fato o livro é caro, mas você paga uma entrada, por exemplo, no cinema ou então no show, que é muito mais caro. O livro, eu já vi gente pagar R$70 no ingresso para entrar no show. O livro é mais barato que isso. Então, o livro não é um investimento. O brasileiro não vê o livro como um investimento bom. Então, não interessa para o brasileiro. Eu gostaria de complementar o que o Kerley está falando,
que o brasileiro, os pais, muitos deles ainda vê educação como um gasto, uma despesa, não vê educação como investimento. Então, se a gente mudar essa mentalidade, vai ser muito bom. Quantos pais levam os seus filhos às livrarias, vai folheando os livros, vai tomando contato? Isso é muito difícil, tá? Agora, você tem que dar o exemplo e ser o exemplo. Eu cresci numa casa onde não tinha luxo, mas tinha livros. Eu cresci onde não tinha cristais, mas as prateleiras, meus pais, meu pai, minha mãe, eram duas pessoas simples e que gostavam de ler. E isso me despertou, me levou para o curso de letras, enfim, o que eu sou hoje, né? E gostaria de fazer um adendo sobre a crônica, dar um pequeno, se você me permitir, dar um pequeno histórico da crônica. Fique à vontade. A crônica é um gênero literário que é da língua portuguesa. A língua portuguesa foi a primeira a escrever crônica. E quem foram os primeiros cronistas? Foram aquelas pessoas que escreviam para os reis de Portugal. Sabe que Portugal e Espanha já foram rainha dos 7 mares, né? Isso. E a gente começa a ver as crônicas ali. O Brasil teve cronistas jornalísticos maravilhosos. Nelson Rodrigues, nós tivemos... Isso, Carlos Heitor Coni, Carlos Drummond de Andrade, tá? Então a gente tem uma tradição na crônica muito boa. Há quem diga que é um gênero menor. Eu não acho que tenha gêneros menores, nem maiores, nem intermediários. A crônica é um gênero muito bacana e muito legal também o Kellen, um escritor jovem, resgatando essa crônica tão necessária para a gente. Era isso. Certo. E essa observação é muito boa, né? Porque existe pessoas que só ouve falar uma crônica, mas não sabe a história dos cronistas, de onde começou. Eu, pelo menos, eu tinha essa curiosidade, né? De onde veio, como né? eu falei, eu leio assuntos relacionados à minha profissão específica, né? E hoje eu já consigo definir melhor outras situações por questões de necessidade da própria comunicação em si, né? Mas eu admiro quem lê muitos livros. Eu tenho uma sobrinha mesmo que já leu praticamente todos os livros da escola dela. Ela mora em Paragominas e ela, né, enveredou pela advocacia, né? Então já a questão da leitura ela abrange muito, né, para essas profissões mais específicas, né, as profissões que a gente pode dizer mais difíceis de chegar lá, né? Olha, Marcelo, eu digo uma coisa: se você quer frequentar uma universidade, a coisa que você mais vai fazer é ler. Então, se você não gostar de ler, por favor, nem frequente a universidade, porque todas as disciplinas, sabe? Você vai ter que ler e muito, não é pouco, não. E hoje em dia nós temos mais uma crueldade, né? Porque os melhores livros, os melhores autores, todos são para o inglês. E se você não souber inglês, você vai ficar um pouco aquém do que você poderia ser como profissional. Eu tenho aqui também em mãos o Cá Entre Nós, né? Um livro que tem o seu conteúdo, crônicas aí do Kerley Carvalhedo, que é o nosso escritor aqui. Você não representa só Breu Branco, não, né? Representa também o município de Tucuruí, mesmo porque também ele é membro da Academia de Letras aqui de Tucuruí. Fala um pouquinho desse livro aqui, qual foi a ideia em fazer esse livro aqui, Kelly? O livro Cá Entre Nós são crônicas reunidas e a maioria foram publicadas no jornal Diário do Rio Grande do Sul, outras foram publicadas no portal Canaã e em algumas revistas. Inclusive tem algumas dessas crônicas que foi publicada na revista Palavra Comum, que é uma revista da Espanha. Então eu decidi reunir as melhores crônicas, aquelas que mais repercutiram, e também tem crônica inédita, e montar o livro. Mas só depois do livro pronto que veio a ideia do título do livro. O título veio de um amigo. Eu havia escolhido um outro título, e quando eu mandei a crônica para ele ler, ele falou assim: olha, deve ser essa aqui
era a que estava faltando. O livro vai chamar Cá Entre Nós. E como ele entende mais do que eu, porque ele é editor e também trabalha num grande jornal lá de São Paulo, eu decidi colocar o título do livro, Cá Entre Nós. Então, foi ali uma discussão entre vocês dois sobre a questão da ideia do nome do livro? Do nome, sim. Que saiu de uma crônica também. Que saiu de uma crônica. E essa crônica relata o que exatamente? Olha, segredo. As pessoas vão ter que comprar para descobrir o que tem nessa quem crônica. quiser entrar em contato com você, qual o número que a pessoa pode entrar em contato? Olha, pode encontrar... para dar esse incentivo, né? Sim, no meu Facebook, também chama Kerley Carvalhedo, pode buscar lá. E eu também estou no Instagram, também é o mesmo endereço. E as outras redes sociais também, que Twitter... tem um canal no YouTube, só que tá parado, e o meu site que vai entrar agora dia 15 de fevereiro vai entrar também, kerleycarvalhedo.com.br, e lá você vai encontrar o livro Cá Entre Nós, que vai ser lançado no próximo mês, aqui no shopping e lá no Breu, pela Secretaria de Cultura. Certo. E qual é o incentivo hoje que a Secretaria de Cultura tem dado? A gente pode destacar alguma coisa que... Sim, a Secretaria de Cultura temos um projeto lá chamado Café Literário. E o Café Literário já fizemos 3 edições, certo? 3 edições o ano passado. Esse ano já vamos iniciar a próxima edição. Mas ele tem uma programação? É um dia só? É durante uma semana? Como é que é? É um dia. A Neiva vai explicar melhor, porque a Neiva tem mais, sabe mais do projeto. É uma das idealizadoras do projeto. Ela é uma das idealizadoras. Na verdade, foi uma ideia da nossa secretária de Cultura, a Lili. A Lili teve essa ideia, jogou essa ideia para mim e a gente abraçou a ideia dela. Então, o que nós fizemos no ano passado? Nós fizemos 3 encontros. Esses encontros eles duram em torno de 2 horas. 1 hora é o café literário e outra hora é para você literalmente tomar um café. Então, na primeira hora falou-se, o primeiro que nós fizemos foi de Drummond, Carlos Drummond de Andrade. E depois nós fizemos sobre J.K. Rowling, autora de Harry Potter. Aliás, foi servida até uma cerveja manteigada lá, né? Não foi café, foi cerveja. E o terceiro que nós fizemos foi sobre Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes, violão e verso. Então, esse café literário tem como objetivo que as pessoas possam entender, que as pessoas possam gostar de literatura. A gente declama, a gente tem música, tem uma parte que as pessoas dançam. Então, é uma noite onde você... vai ver cultura, é dedicada à cultura. E a gente está muito querendo que as pessoas gostem de literatura. Então, a gente está querendo dar esse pontapé inicial para que todo mundo seja um bom ledor. O nosso prefeito do Breu, né? O prefeito Garcês. Francisco Garcês. Isso. Ele vai lá, ele nos prestigia, ele é uma pessoa bastante atuante com a gente. E nós agradecemos muito o prestígio que ele nos dá. Certo. Kerley, agora eu quero fazer uma pergunta, já está chegando a fase final aqui da nossa entrevista. Coisas boas, a entrevista boa passa muito rápido, né? Agora, diante de tudo isso que você já conquistou, o que você faz hoje? Exatamente, assim, você trabalha ou só divulga? A sua atividade hoje, fora essa questão da... A minha atividade hoje é só literatura. Vivo praticamente da literatura, não só dos livros, mas dos jornais e também dos livros, palestra também, vou a muitos lugares falar, ter esse bate-papo com os alunos, né, as bibliotecas também. O ano passado, no finalzinho do ano, estive aqui no IFPA e foi muito legal falar sobre literatura e a importância de ser leitor durante a formação. Nós falamos agora há pouco sobre a situação do brasileiro em si, né? O brasileiro, se for comparar a outros países, os países em pleno desenvolvimento, como é que é? Você avalia hoje de que forma? O brasileiro falta muita leitura para ele ainda?
Hoje, a gente tem o 2, 3% da população, por exemplo, que pratica a leitura diariamente ou não? Na sua opinião, é menos que isso? O número eu não sei precisar, mas o leitor no Brasil, ele lê pouco, porque nós subimos, acho que para 4,6 livros por ano. Isso quer dizer que lemos 4 livros, mas desses 4, segundo a pesquisa, 2 o brasileiro termina e 2 ele acaba abandonando. É um pouco do mal do brasileiro. Tem algumas perguntas aqui, inclusive, que você próprio tirou das suas páginas nas redes sociais. Tenho aqui uma pergunta da Lira, da sua cidade, Breu Branco, que ela pergunta o seguinte: qual a dificuldade que você enfrentou quando começou a escrever a crônica? A maior dificuldade quando eu comecei a escrever a crônica foi achar assunto para escrever a crônica. Até hoje o maior desafio é esse. Porque eu acho que todo mundo já escreveu sobre tudo, todo mundo já falou sobre tudo. Quando eu acho que tem um assunto novo, Você busca então dentro dessa crônica a sua própria identidade, não é isso? Não, tem a minha própria identidade, porém o assunto não há nenhum assunto inédito, não existe um assunto novo, tudo já foi falado. Porém eu falo com minha própria voz, né, ali na crônica. Então a maior dificuldade realmente foi essa no início, foi encontrar um assunto que ainda não tivesse sido escrito. Certo, aqui o Leandro Alves, da cidade de Juína, Minas Gerais, ele pergunta o seguinte: você pretende escrever quantos livros? Tem um limite para o escritor ou não? Não tem. Como se fosse ter filhos? Não. Você pretende ter quantos filhos? Olha, eu não pretendo escrever muitos livros, por exemplo, um livro por ano. Eu não tenho essa meta. Eu quero escrever bem, quero escrever um bom livro, ter um bom conteúdo, mas eu não tenho essa necessidade de escrever quantidade, eu quero qualidade. Certo. Agora, outra pergunta aqui da Graziele, da cidade de Nova Friburgo, São Paulo, Nova Friburgo, São Paulo? Rio de Janeiro, aqui, melhor dizendo. Né? Você como escritor se torna um formador de opinião, certo? Você tem consciência e dimensão do quanto a sua escrita pode afetar diretamente a vida de outras pessoas? Isso de alguma forma te assusta ou não? Não. Não, porque você fica alegre, né? Olha só, Graziela, eu vou responder essa pergunta para você dizendo o seguinte: eu não escrevo pensando no que as pessoas vão pensar. Eu escrevo pensando o que eu sinto, o que eu quero escrever naquele momento. Mas se ler, repercutir bem, se não repercutir bem também, mas era o que eu queria falar. Eu nunca escrevo pensando o que o outro vai achar. E se achar bem, eu agradeço. Se não achar, eu escrevo do mesmo jeito. Beleza. Tem outra aqui perguntando quando vem a Parauapebas, né? Você quer desenvolver em outros municípios também esse trabalho? Olha, esse ano eu tenho um convite para algumas cidades, para Grajaú, para Roraima também, e Marabá, vou próximo mês. Agora sim, depende, eu vou para essas cidades quando eu sou convidado, né? A Secretaria de Cultura ou a Secretaria de Educação me convidam e tem, óbvio que há despesas e eu vou, mas eu não me autoconvido, eles que têm que me convidar. Certo, então o máximo que você pode fazer é manter o contato, falar da sua trajetória. Me convidem, gente, viu? Me leve na cidade de vocês e comentem aí, deixa o endereço. Inclusive, eu posso fazer uma indicação que tem amigos, escritores, por exemplo, em cidade como Paragominas, uma cidade que tem um índice educacional um pouco mais avançado que Tucuruí. Também a gente pode fazer essa indicação, acho que isso aí é para o enriquecimento mesmo de uma forma geral da educação, né? Tem outra pergunta aqui do Lucas Almeida, de Porto Alegre. Que conselhos você daria para quem quer ser um escritor? Leia muito. Geralmente quem lê sabe escrever bem, isso aí é verdade? É verdade. Mas na maioria das vezes, uma pessoa que é muito inteligente, ela não tem um poder de comunicação grande. Por exemplo, na hora de fazer uma entrevista, eu já pude mesmo
já me deparei com esse tipo de situação, de entrevistar juízes, doutores, e na hora que se vê na frente da câmera, na televisão, no rádio, parece que o conhecimento diminui. Eu acho, o nervosismo também acaba levando a isso, né? Mas, assim, você acha que essas duas situações, né, o fato de você ler e escrever, né, elas andam sempre juntas? Não necessariamente, nem todo mundo que lê escreve, mas todo mundo que escreve tem que ler. E a leitura é fundamental para quem quer ser escritor, porque se, por exemplo, não há como formar um escritor sem a leitura. Eu acho impressionante algumas pessoas que dizem, né, por aí que é escritor e que tem páginas, mas não conhecem o Machado de Assis. Então, eu fico tentando entender como são esses escritores. Certo. Agora a opinião aí da professora. Pois é, aí mexe nessa área, a gente já fica aqui. A questão da leitura, ela perpassa por muitas coisas. Primeiro, o entendimento, né? Você entender. Depois, você conseguir gravar as palavras, como se escreve. Porque o português ele é um pouco complexo, né? Os encontros, os C cedilhas, os X, os SS, os CHs. Então, se você lê muito, você começa a fixar esses padrões, que são mais complexos. Outra coisa, você lê e você entender o que você está lendo. É uma percepção. Agora, você explicar para o outro o que você está entendendo já é uma outra habilidade. Por exemplo, eu, como professora de gramática, eu preciso ler, entender e fazer com que o meu aluno entenda. E isso, às vezes, é um pouco difícil. Por quê? Porque o meu entendimento é um, o entendimento dele é outro. Mas eu consigo chegar ao entendimento dele, através do meu. Certo. Então, a questão da oratória também não é para todos, né? Não, nem todo mundo. Nem todo mundo consegue ter esse domínio, né? Isso, nem todo mundo consegue falar claramente. Um professor tem que falar muito claro. Não pode ter nem muito sotaque e nem, sabe, falar também certo, na medida do possível. Não pode ficar falando errado, comendo S, essas coisas. Tem que ter esse né? cuidado, né? Os tempos verbais, né? Por favor, vamos. Então, só para a gente concluir aqui as perguntas. Né? Marcelo, só uma observação. Faça. Mas isso é muito comum entre os escritores. A maioria dos escritores são um pouco tímidos quando o assunto é esse, entrevista. Os holofotes, né? A maioria são. Inclusive, o Luiz Fernando Veríssimo, ele tem muito problema com isso. Quando vão entrevistar, ele diz que ele só fala o essencial. Ele não fala mais do que pergunta. Eu mesmo prefiro entrevistar do que ser entrevistado, né? Vamos lá para as últimas perguntas aqui dos nossos amigos das redes sociais. Você pretende fazer mais tatuagens? Aí eu acho que não foge muito da... Olha, foge quem foi que perguntou essa? Foi o Johnny Fernando, de Jundiaí, São Paulo. Deve ser seu amigo próximo. Johnny. Não sei, eu até agora não passou pela minha cabeça fazer mais alguma tatuagem, não. Por enquanto, não. Vou pensar mas isso. Ele incrementa aqui, aliás, ele segue a pergunta, né? Em que questão dos treinos está conseguindo conciliar literatura com atividade física? Ele fala isso porque ele é profissional de educação física. Então é o seguinte, eu tenho uma rotina, eu durmo sempre muito tarde, eu durmo entre 4h30 Para a mente estar boa, o corpo tem que estar bem, né? Mas há aí um desequilíbrio, porque como eu durmo muito tarde, normalmente acordo muito tarde, e deveria fazer exercício físico no final do dia. Eu não estou conseguindo, esses últimos tempos, eu não estou conseguindo conciliar isso. Mas Idem. É muito bom. Idem. Adoro seus textos, são leves, engraçados e sempre traz algo que nos faz refletir sobre a vida. Não moro no Brasil, mas adoro os textos, né, as crônicas. Não sei se é João ou Juan Carlos Brum, Buenos Aires, na Argentina. Deve ser seu amigo também, né? Eu não conheço, mas muito obrigado. Mas isso é importante. A gente, infelizmente, tem que encerrar a nossa entrevista aqui. A gente vai chamar você em outra oportunidade, mas o que eu posso dizer para você é que é um prazer receber você. Foi um prazer receber você aqui dentro
da Revista Diária. Esse projeto está aqui para trazer essas coisas novas mesmo. Hoje nós não tivemos notícias, mas tivemos a notícia melhor de todas, né? Que é levar o seu conhecimento a toda a população, as pessoas que querem ali estar conectadas com a gente. Eu gostaria até de mandar um abraço aí para algumas pessoas também. A minha esposa, a Thelminha, o Márcio Luiz da Silva, né? E todas as outras pessoas que fizeram um comentário aqui. Inclusive eu gostaria de registrar um comentário aqui específico que eu gostei bem, que depois que nós iniciamos aqui a live, quem fez esse comentário foi a própria doutora Jeane, que eu acabei mandando um alô para ela agora há pouco. Mas é importante a gente destacar que essas pessoas que sejam poucas ou muitas pessoas, estão querendo algo mais, né? E isso o Senhor está trazendo não só através das crônicas do livro Cá Entre Nós, mas também na sua história, falando da sua história, como você começou, né? Como você realmente está levando essa situação de ser escritor, levando a mensagem do nosso município para outros municípios, e, enfim, para fora do estado. Isso é um legado que você vai deixar, né? Porque enquanto muitas pessoas procuram referências nacionais de grandes, que vão ser sempre os grandes, mas é preciso incentivar também as pessoas que estão aqui e que têm um talento grandioso como o seu. Eu agradeço aos meus leitores que estão assistindo também essa live. Agradeço a doutora Jeane. Olha, a Jeane, ela tem sido... Escute só lhe interrompendo. Parabéns a você, Marcelo, pela iniciativa em trazer para o nosso deleite esse maravilhoso escritor que, embora jovem, nos propicia conhecimento de extrema qualidade. Adoro as produções do Kerley. Então, é você que vai agradecer ela. Obrigado, Jeane. Olha, o meu abraço, viu? Nós temos muito a contribuir aqui nessa região com a questão da literatura. E muito obrigado também a você que abriu a oportunidade para a gente vir aqui falar sobre a literatura. E a todos os meus leitores que continuem me acompanhando nas redes sociais, eu respondo todos. Mandem lá um alôzinho, sempre que eu puder eu respondo todos. E algumas perguntas eu não pude responder, eu respondo em outro momento, tá bom? Tá ok. Kerley, muito obrigado. A doutora, aliás, a professora Neiva, falei doutora, agora estou confundindo. Professora, muito obrigado pela sua participação aqui. E a gente vai, com certeza, aí chamar vocês para um bate-papo descontraído e um bate-papo que, com certeza, foi muito bom para as pessoas que estão acompanhando a gente. Obrigado, Marcelo. Obrigado aos nossos internautas que estão aqui prestigiando a gente. Foi um papo muito bom, gostei muito. Tá ok, muito obrigado. E assim a gente encerra mais uma edição da nossa Revista Diária nesta... quarta-feira especial, dia 30, finalizando aí mais um mês, é claro, e a gente deseja que o mês de fevereiro, segundo mês do ano de 2019, seja um mês de boas notícias e que um ano realmente comece com esse pé direito, com muita força, determinação e principalmente com muita fé em Deus e acreditarmos que, apesar das dificuldades, tudo vai dar certo. Um forte abraço, tudo de bom. Na próxima sexta-feira nós estaremos aqui nesse mesmo canal, na rede social Facebook do nosso estúdio, aqui no terceiro piso do Tucuri Shopping. Agradecemos aí a Provecom pelo apoio à nossa iniciativa aqui, que é o projeto da Revista Diária. Agradecemos aí ao nosso técnico aqui, o Amerson também, que está sempre se esforçando o máximo para levar a melhor qualidade de sinal para você. Um forte abraço, tudo de bom e até a próxima sexta-feira com um programa já no estilo do final de semana. Tchau, tchau!